Bom dia, meu nome é Eduardo Simonini, eu sou psicólogo e também sou professor na Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais. E eu gostaria de agradecer pelo convite de poder participar, dessa discussão sobre saúde mental no ambiente universitário. É uma discussão que me é próxima, em vários aspectos, porque vivencio esses processos, que muitos estudantes passam no decorrer da construção da sua carreira universitária. E para começar a falar sobre isso, eu acho importante ter um chãozinho, construir um chão, ainda que pequeno, a partir do qual eu possa desdobrar as reflexões sobre esse tema da saúde mental também da universidade. E eu acho mais honesto que esse chão seja a minha própria vida. Eu acho honesto falar sobre o meu desabamento emocional, o desabamento que eu tive quando me inseri no meio universitário. Que eu acho que a gente entende melhor uma experiência quando a gente sente essa experiência na própria pele. E assim, esse desabamento, ele foi construído por vários fatores. Nunca alguém desaba por uma única coisa. Geralmente tem uma trama de circunstâncias, não necessariamente ligada ao tempo específico, ao lugar específico, mas diferentes temporalidades e diferentes lugares participam do desabamento da pessoa naquele ponto, naquele momento. Então eu acho interessante ilustrar o meu desabamento elencando diferentes circunstâncias que eu acho que colaboraram para isso. Uma dessas circunstâncias que eu acho que muito colaborou para isso foi a família amorosa que eu tenho. Porque eu sou um filho adotivo. Eu fui adotado quando eu tinha 3 dias de vida. A minha mãe biológica, que devia ser uma menina muito jovem, sem condições financeiras para cuidar de uma gravidez com certeza não planejada e com certeza indesejada. Ela me teve em Belo Horizonte e me abandonou no hospital, e os médicos me encaminharam para uma casa de acolhimento, conduzida por uma senhora chamada Dona Coragem. E nessa casa de acolhimento, que é onde eu fiquei 3 dias, até ser adotado por um casal da cidade onde eu moro aqui, em Viçosa, que eles foram visitar uma amiga, e essa amiga, por acaso, estava indo nessa casa de acolhimento, esse casal resolveu acompanhá-la, e a minha mãe, que havia perdido um bebê de 5 meses, pouco tempo antes, ela ainda muito enlutada com a perda do bebê, se encantou por aquele menino rechonchudo lá, saudável, e me adotou. Nessa adoção, eu acabei ocupando um espaço afetivo importante na vida dos meus pais. É um espaço de uma ausência, é um espaço de uma menina, uma criança de 5 meses tinha falecido. E aí, esses espaços de ausência, esse espaço da criança que morreu, minha mãe sempre ficou muito apavorada, com muito medo que eu também morresse enquanto bebê. Ela disse que quando eu fiz 5 meses de vida, ela começou a chorar, como se os 5 meses, que eram correspondentes aos 5 meses que a filha dela tinha falecido, eu também iria falecer. Então, ela me cobriu de atenção, me cobriu de cuidados, me cobriu de proteções, e que só não foram maiores, porque quando ela me adotou, ela não sabia, mas estava grávida de 1 mês do meu irmão. Então, assim, o nascimento do meu irmão foi muito importante para eu não ser sobrecarregado por uma possível carência muito grande, um medo de perda muito grande. Mas o que não me livrou, por exemplo, dessas proteções. E uma vez, eu me lembro, quando eu tinha 12 anos, eu queria aprender a cortar uma laranja.
E eu pedi para a funcionária de casa me ensinar, né? Então ela me deu uma laranja, nós dois ficamos com... Ela ficou uma laranja, eu com a minha, nós dois ficamos com faca, né? E eu tentando lá, esbugalhando minha laranja para tentar cortar, e ela me ensinando a técnica, né? Quando minha mãe viu que eu estava com uma faca e uma laranja na mão, minha mãe chamou a atenção da funcionária, pegou a laranja, que estava na minha mão, ela mesma descascou e me entregou a laranja, lembro até com a tampinha assim aberta, assim, né? Eu aceitei, tudo bem, né? Eu tentei, né? Um pouco de independência, né? Mas quem não gosta que alguém faça, né? Dê na mão, né? E assim, nem tudo foi assim, nem tudo foi na mão, mas muitos dos problemas me foram poupados, né? Me foram um negócio. E o que acabava que eu desenvolvi um medo muito grande da vida. Tá? Assim, eu vejo hoje um menino muito medroso, com muito medo da vida. E eu escrevia muito, escrevia poemas, tal, no caderninho amarelo, caderninho das minhas angústias, né? E um desses poemas, que eu lembro um pedacinho dele de cor, tem anotado ali, mas eu lembro um pouco de cor, ele falava, era um poema sobre o passado, que ele dizia assim: quero voltar ao passado eu quero voltar, o presente me sufoca, o futuro me matará, será que é tão difícil voltar? Então, esse poema fala que eu queria proteção, eu queria segurança, eu não queria viver em uma perspectiva que eu não sentia garantias, né? Eu não sentia protegido. Então o passado era um lugar já pronto, um lugar que as coordenadas supostamente já estavam todas mapeadas. E não era o presente, muito menos o futuro. Né? Então, assim, esse campo de proteção trouxe para mim também um campo de medos. Né? E nisso que eu vou para o UFMG, passo no vestibular, né? E eu vou para o UFMG completamente despreparado. O que eu chamo de completamente despreparado? Porque eu não entendia que o meu mundo se romperia eu indo para lá. E no dia 8 de março de 1990, eu me mudei para morar com pessoas que eu não conhecia. Era um formando em arquitetura, um formando ou terminando o curso de engenharia mecânica e depois apareceu um fazendo doutorado em química, né? E o calouro em psicologia. Todos eram muito mais velhos do que eu, todos já tinham os espaços controlados, né, territorializados em Belo Horizonte. Eu não conhecia aquela cidade. Então ali foi um estranhamento. Eu morava com pessoas desconhecidas, numa cidade que me era estranha. Quando eu vou para o UFMG, é um outro processo de estranhamento, né? E o UFMG me estranha. E me estranhou também o convívio com meus próprios colegas. Porque assim, entro no curso de psicologia, nossa, cheio de gente, calouros e tal. Mas o que acontece? Acabava a aula, todo mundo ia embora. Né? Todo mundo pegava um ônibus para ir para o seu bairro e quem morava na cidade tinha já suas turmas montadas e eu lembro que acabava a aula eu ficava completamente sozinho. Né? Então assim, houve fatores como o meu espaço familiar, né? A experiência de uma cidade nova, morar com pessoas que eu não conhecia e que não eram sintonizadas com as minhas angústias, ter colegas que desapareciam, o espaço geográfico da própria universidade, do próprio Belo Horizonte, que não me era reconhecível. Né? Então isso tudo fez com que 13 dias depois da minha estada em Belo Horizonte, quando eu voltei para Viçosa pela primeira vez, eu tive um pequeno surto psicótico. Eu chegava aqui na cidade e tinha um poste de luz, eu ficava colocando a mão no poste de luz assim, porque parecia que não era verdade o poste. Eu colocava a mão nas paredes da cidade, nas paredes da minha casa, e sentia que estava tudo
diluindo. É como se aquilo fosse falso, como se eu tivesse perdido tudo, como se a cidade que agora eu voltava não me pertencesse mais, era uma cidade de sonhos, né? E eu explodi em espinha. Eu tive um resfriado de 3 meses consecutivos, né? Então, assim, foi um processo que eu chorava, sabe? Fiquei muito tempo em processo de depressão sem entender o que era aquilo, uma vontade de ir embora, uma vontade de largar tudo, né? Então, assim, esse rompimento teve a ver, emocional que eu tive, é o que a gente chama de estar em sofrimento mental, sabe? Então, esse sofrimento mental envolve toda uma discussão que a gente faz sobre o que vem a ser, por exemplo, saúde mental, né? Então, ali, a minha saúde mental estava extremamente fragilizada. Mas eu entendo também, e aí por um psicanalista francês chamado Christophe Dejour, eu entendo, baseado nele, que quando a gente fala em saúde mental, saúde no geral, a ideia de saúde ela não está divorciada da concepção de doença. Eu considero um erro falar que saúde é ausência de doença, né? Dejour, ele sustenta que saúde é a condição de você passar por uma doença sem morrer. Passar por um desabamento físico e ter os recursos de sobreviver. Uma pessoa saudável adoece e sobrevive, né? Então, essa noção de saúde não divorcia da doença, né? E teria mais a ver com um jogo de cintura, né, que se tem para atravessar determinado sofrimento. E o que seria a mente, né? Saúde mental. O meu conceito de mente que eu trago aqui para você, o conceito de mente que eu trago aqui para vocês, não necessariamente fala de uma mente que está na cabeça, que está no cérebro. Geralmente a gente localiza a nossa mente no nosso cérebro, essas coisas, né? A mente, o conceito de mente que eu gostaria de trazer é um conceito mais amplo, porque a mente não é uma experiência interiorizada. A mente, como eu a compreendo, é uma experiência relacional, tá? O nosso mundo mental não é um mundo fechado no nosso corpo ou fechado no nosso cérebro. O nosso mundo mental é o mundo dos sentidos que nós produzimos nas relações e nos convívios, né? Então, assim, a noção de mente é efetivamente relacional. E um pensador que eu gosto muito, né, de estudar e que traz exatamente essa mente fora, que expande para além do corpo e que tem a ver com as composições de sentido ao nosso redor, é um psicanalista chamado Pérez Guattari. Nesse livro aqui, O Inconsciente Maquínico, ele fala algo que sustenta isso que eu estou propondo para vocês. Vejo o inconsciente antes como algo que se derramaria um pouco em toda a parte ao nosso redor, bem como nos gestos, nos objetos cotidianos, na TV, no clima do tempo e mesmo, e talvez principalmente, nos grandes problemas do momento. Logo, o inconsciente trabalhando tanto no interior dos indivíduos, na sua maneira de perceber o mundo, de viver seus corpos, seus territórios, seus sexos, quanto no interior do casal, da família, da escola, do bairro, das usinas, dos estádios, das universidades. Dito de outro modo, não o inconsciente dos especialistas do inconsciente. Então aqui, Guattari, ele vai propor
a noção de entender o inconsciente, né, e aqui eu posso estender para a noção de mente, como algo que é eminentemente social, que se transborda por outros espaços da nossa vida, que nos compõem o nosso viver. São os campos a partir dos quais nós produzimos sentido. Né? Tem um escritor francês chamado Somerset Maugham, ele escreveu esse livro aqui chamado O Fio da Navalha. Esse livro, a primeira edição que eu comprei foi num sebo. Eu comprei a R$1 esse livro. Foi o melhor custo-benefício da minha vida. Esse não, esse aqui é uma versão mais bonitinha, capa dura. O meu era bem sofridozinho, mas eu fiquei tão encantado com esse livro que eu resolvi comprar uma edição melhor. Né? E Somerset Maugham, logo no início dessa obra, ele traz um pequeno texto que também traduz essa noção de mente. A nossa mente não é o meu interior, são as minhas vivências. Né? Ele diz que, pois os homens não são somente eles, são também a região onde nasceram, a fazenda ou apartamento da cidade onde aprenderam a andar, os brinquedos que brincaram quando crianças, as lendas que ouviram dos mais velhos, a comida de que se alimentam, as escolas que frequentaram, os esportes em que se exercitaram, os poetas que leram e o Deus em que acreditaram. Todas essas coisas fizeram deles o que são, e essas coisas ninguém pode conhecê-las somente por ouvir dizer, e sim se as tiver sentido. Então, a mente tem a ver com esse campo de produção de sentido a partir do qual nós trafegamos, nós construímos nossa experiência viva. Então, a saúde mental tem a ver com os jogos de cintura a partir dos quais nós produzimos sentido de mundo, nós produzimos sentidos de realidade. Agora, quando a gente fala em sofrimento mental, esse sofrimento, a maioria das vezes, ele é invisível, sabe? E principalmente porque ele é constante. Porque estar vivo, estar partilhando, estar se relacionando, é estar em sofrimento. Porque o mundo, o tempo todo, nos confronta às expectativas. Lembra que eu falei para vocês que eu queria morar no passado, né? Eu, a criança, o adolescente que tinha medo do mundo, eu tinha medo de sofrer. Né? E o medo de sofrer envolvia uma tentativa de fuga do presente. Porque estar vivo, estar no presente, é ter problemas, é ter dificuldades. Então, às vezes, a gente fala assim, meu Deus do céu, quando eu vou ter paz? Quando eu vou ter sossego na vida? Falar isso é querer a morte. Tá? Porque enquanto você estiver vivo, enquanto você respira, você tem problemas. Tá? Você tem contas a pagar, você tem amores frustrados a viver, você tem provas que você fez e que foi mal, você tem um futuro a se preocupar, você tem perdas a gerenciar, você tem um conjunto de circunstâncias do dia a dia, e pagar a conta no banco, e fazer compra no supermercado, correria do tempo, e tudo isso é vida, tudo isso é viver. Tudo isso é estar em problemas, né? Que me lembra muito o Nikos Kazantzakis, nunca falo direito o nome desse autor grego. Ele escreveu um livro chamado Vida e Proezas de Alexis Zorbas. Né? Tem um filme chamado Zorba, o grego, que é inspirado nesse livro aqui. E o Zorba é um cara, é tipo um bon vivant, é um sujeito que ele vive a vida de uma maneira espontânea, né? E como espontâneo, ele vive a sexualidade dele, ele vive a agressividade dele, ele vive os grandes amores dele, ele é muito sintonizado com a vida enquanto uma força, enquanto uma potência, né? E num pedaço dessa obra, tem uma frase aqui que eu achei legal, que Zorba questiona, né, o rapaz que o emprega, né? Fala assim, não quer encrencas? Disse Zorbas com espanto. Então, você quer o quê, patrão?
O patrão não responde, Zorbas continua. A vida é encrenca, a morte não é. Sabe o que significa estar vivo? Ficar sempre procurando briga. E eu acho isso interessante, né? Porque estar vivo é estar brigando. Estar brigando é estar em sofrimento. Mas há sofrimentos criativos, pegando de novo o Christophe Dejour, né? E sofrimentos patológicos, né? O sofrimento criativo tem a ver com aquele tipo de sofrer que faz com que se amplie o mundo, você crie perspectivas, você desenvolva uma nova habilidade, vença um determinado obstáculo. O sofrimento patológico é aquele sofrimento que você paralisa, que você fica com medo da vida, com medo do mundo e completamente angustiado pela nova perspectiva que surge. Literalmente você fica no inferno paralisado. Eu me lembro de, não sei se vocês já ouviram falar de um livro medieval, já ouviram falar, isso está na cultura mundial, que se chama A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Nesse livro, Dante ele atravessa camadas do inferno, sabe? E depois ele tem que passar pelo purgatório e chegar ao paraíso para encontrar a mulher amada, Beatriz, né? A mulher amada dele. Para sair do inferno e ir para o purgatório, Dante tem que ir para o centro do inferno. E quando Dante chega no centro do inferno não é fogo. O centro do inferno, onde está Satanás, é gelado. Né? O que me trouxe muita ideia que o nosso verdadeiro inferno é a paralisia. É nós não sentimos que não temos recursos. É ficarmos impotentes de ferramentas para agir diante de uma circunstância. Né? E aí envolve esse sofrimento patogênico. Né? Mas assim, essa questão da saúde, dessa questão dos enfrentamentos, essa questão do sofrimento, ela conversa com o processo de viver. Estar em saúde é o tempo todo estar lidando com adoecimentos e sobrevivendo a adoecimentos. Né? Estar em saúde é o tempo todo estar lidando com sofrimentos e construindo um jogo de cinturas para lidar com esses sofrimentos. Saúde, doença, sofrimento são intrínsecos à nossa vida. Né? Querer a vida é querer também esses problemas. Coisa, por exemplo, que eu em 1990, calouro do curso de psicologia, eu não queria. Né? Eu não queria viver em Belo Horizonte, eu não queria aquele novo problema que eu não estava preparado, eu não o antecipei, eu na minha imaturidade fui pego de surpresa num mundo que não era o meu, que não era a minha cara, que eu não entendia como possível ou legítimo, né? Mas porque era um mundo que me desafiava, era um mundo que falava, tem outras coisas além do seu campinho de segurança. Né? Ou você acolhe isso, ou você foge disso, sai disso. Eu tentei acolher. Sabe? E assim, dentro desse universo, né, desse jogo de forças, eu penso que não tem ninguém com garantias, não. Tá? Não tem ninguém que tem 100% de certezas que está inteiro nesse jogo de forças. Né? O Guattari, né, que escreveu esse livro aqui, Inconsciente Maquínico, por exemplo, o Guattari, ele é um cara super comprometido com pensar sobre saúde mental, é um cara que trabalhou a vida inteira no hospital psiquiátrico com doentes, sabe? Com pessoas com sérios sofrimentos psíquicos, né? Que teorizou sobre isso, viajou o mundo inteiro falando sobre discussão de saúde, né? Sobre discussão de diversidade, sobre discussão de quanto isso se trama com políticas, né? Que Guattari ele sempre sustenta que nossos sofrimentos não são coisas meramente íntimas, eles transbordam para o social. Né? Como eu falei, meu sofrimento não pode ser apenas eu, é como eu vivi o mundo. Né? Ele, por exemplo, passou os últimos 10 anos de vida deprimido.
Depois que sai dessa depressão, o Guattari começa a reconstruir um pouco sua vida, começa a trabalhar mais ativamente na clínica psiquiátrica, né? Que ele desde 1955 trabalhava, mas em 1992, pouco tempo que ele começa a melhorar, tem uma parada cardíaca, né? E morre na mesa de trabalho dele, né? Na noite, acho que 28 de agosto, no final de agosto, né, de 1992 ele faleceu. Mas isso é interessante, mesmo um homem que pensa essa diversidade, ele não está livre. Que dirá eu? Que dirá você? Né? Porque viver é enfrentar essa diversidade, é enfrentar esse conjunto de problemas. Né? Então, assim, quando eu penso na universidade, enquanto nessa discussão de saúde mental, nesse campo de sentido que nós construímos, que chamamos de vida, né? Estar na universidade como professor ou como aluno é estar fazendo um trabalho, né? É estar numa atividade. E o próprio Christophe Dejour, ele também vai dizer que o que adoece as pessoas não é necessariamente a tarefa. O que adoece as pessoas são as relações que envolvem aquela tarefa. Então, assim, o Dejour até comenta, né, que, por exemplo, você pode ter um piloto de caça, né, que ele tem que lidar com uma dimensão de estresse imenso, colossal, que pilotar não sei quantos quilômetros por hora uma máquina voadora, né, daquele porte. E ele, mesmo nesse estresse, não necessariamente ela adoece. Mas você pode ver, por exemplo, professores numa escola de ensino fundamental adoecendo, na relação com os alunos, na relação com os colegas de trabalho, na relação com as políticas institucionais, né? E você vê um conjunto de depressão em professores, de angústia desses professores, impotências que são relacionais. Né? Então, Dejour, ele sustenta muito isso, que não é o trabalho em si que adoece, mas as relações. E essas relações, eles compõem essa experiência, como eu falei, por exemplo, dessa experiência de mente. Né? Quando você produz relações que ampliam o seu mundo, você está num estado de saúde, né? Cujo sofrimento que envolve não talvez está muito relacionado com o sofrimento criativo, que é um sofrimento dentro do qual você cria os recursos de ampliar a sua vida. Agora, essas mesmas relações também podem fazer um movimento de fechamento de perspectivas, né? De diminuição da potência da vida. E aí você se entristece. Né? Tem um pensador francês chamado Albert Camus, sabe? Escreve Camus, né? Mas o meu francês perfeito fala Camus. Camus, ele diz que sem trabalho toda a vida apodrece, mas sob um trabalho sem alma, a vida sufoca e morre. Eu vou repetir, isso é tipo frase para colocar no Facebook. Né? Sem trabalho, toda a vida apodrece, mas sob um trabalho sem alma, a vida sufoca e morre. O que é a alma? A alma vem do latim anima. Anima tem a ver com vida, o sopro da vida. Né? Uma vida sem alma, um trabalho sem alma, é um trabalho sem vida. E o que é a vida? A vida é esse sentido que nos trama, é esse sentido que nos envolve. Se nós perdemos o sentido, o nosso mundo também recolhe, também diminui. Né? Então, assim, e a universidade é esse campo de relações, é esse campo de convívios e é um campo fértil em produções de sentido, não apenas profissional, mas das redes afetivas quando nós estamos envolvidos. Né? Por exemplo, eu conheci uma menina que o projeto de vida dela era ser Virgem Maria. E nasce numa família marcada pelo sentido religioso do convívio. Né? E ela ela se adequa, nem tenta se adequar, ela é absorvida ali
e compõe o sentido dela de mundo de ser a mulher, uma mulher perfeita. E o modelo de mulher perfeita para ela era a Virgem Maria. Ela faz vestibular e passa em pedagogia na Universidade de Viçosa. Ninguém da família dela havia passado em pedagogia. Ou melhor, não tinha passado em nada. Ela era a primeira da família a entrar na universidade, né? O pai dela, assustado com aquilo, vira para ela e fala: minha filha, a universidade é um lugar de vagabunda, de gente maconheiro, sabe, de prostitutas. Você fica esperta com isso, hein? Ela já tomou um susto, ela não habitava a universidade, né? E ela entra na universidade e no curso de pedagogia tinha lá uma aula de filosofia. E o primeiro dia ela senta para assistir a aula e um aluno pergunta para a professora: mas professora, onde é que está Deus, né, Jesus Cristo, nessa filosofia que você vai nos ensinar? Tá? Aí a professora olha para o aluno e fala assim: olha, Deus está do lado de fora dessa sala. Essa menina fica assustadíssima. O pai já falou que a universidade não é lugar de Deus. A professora falou que Deus está do lado de fora, que ela não ia discutir Deus dentro da filosofia, né? Ela já fica assustada. Aí ela entra no movimento carismático que tem na universidade, tem uma capela aqui na universidade, reunião de um grupo de oração, né, ligado ao movimento carismático católico. E ela entra no movimento, conhece um rapaz lá, né, e começa um namoro santo, né, porque dentro do movimento carismático essa questão da sexualidade ela é muito preservada, né, o respeito pela virgindade, né? O corpo como um templo de Deus e não como algo de um prazer mundano, né? O sexo depois do casamento, tem todo esse cultivo dessa maneira de existir dentro do movimento carismático. E ela, dentro desse movimento, respeitou, e o namorado também desse movimento, nesse namoro, num amasso mais amassado. Não fizeram nada demais, não fizeram nenhum abuso, mas um amasso mais apertado aqui e ali, essa menina sentiu algo que ela nunca sentiu, e na cabeça dela a Virgem Maria nunca sentiu também, que era tesão. A excitação sexual a tomou, ela gostou da experiência, e no momento que ela gostou da experiência, ela se apavorou, porque aquilo era confirmação de que ela era uma perdida, que o pai estava certo com relação a ela, que ela estava na universidade, esse namorado era da universidade, que ela estava se perdendo. Tá? De repente, essa menina entrou numa convulsão de angústia, né? Começava a chorar e ninguém entendia por que ela estava chorando. Ela termina o namoro, continua chorando. Dentro da sala de aula, ela dispara a chorar e o irmão dela entra dentro da sala de aula, chamado dessa sala de aula, para levá-la para casa. E daí ela nunca mais voltou para a universidade. Ela foi para debaixo da cama chorando, sabe? Sentindo errada, sentindo culpada. E uma noite, quando está todo mundo dormindo, ela abre o portãozinho que leva para a laje da casa dela e pula da laje. Pula da laje, estatela no chão, não quebra nenhum osso, e é a partir desse momento que eu a conheço. Né? Ela vem ao meu consultório e ela só chora. Tá? E eu virei para ela e falei assim: mas Deus é um Deus de amor. Deus te perdoa se você acha que você pecou. Aí ela diz assim: sim, Deus é um Deus de amor. Sabe? Mas sou eu que não me perdoo. A ideia de ser perfeita atravessou a religião, atravessou a universidade, atravessou o namoro, né? Atravessou a vida familiar, toda uma concepção de mulher e de perfeição que quando ela chega na universidade, o mundo dela se estreita. Né? Por sua vez, eu conheci uma outra menina, que eu narro a história dela na minha tese de doutorado, né, que se chama Praticantes de Mundos, a invenção de cotidianos discentes em universidade. Né? E nessa tese está lá a história da Thaís.
tá aí, vem de São Paulo para fazer o curso de comunicação social, ela vem para cá, ela larga o namorado em São Paulo, continua namorando e tal, ela vem para cá para se tornar Fátima Bernardes, era o objetivo dela, né? Se tornar uma jornalista reconhecida, né? E Fátima Bernardes era a referência que ela me disse na época, e continua sendo uma grande jornalista. O ponto é que ela, quando ela entra no curso de comunicação social, ela encontra outras políticas de comunicação que não apenas a das grandes emissoras, né? E ela encontra lógicas alternativas, ela entra dentro da política universitária, ela entra no centro acadêmico de comunicação, que ela é tocada, né, por esse tipo de discurso comunicacional, entra no Centro Acadêmico de Comunicação, começa a se articular com o Diretório Central dos Estudantes e tal, e dentro do centro acadêmico, ela dizia que às vezes o pessoal fazia umas festinhas fechadas, né, dentro do centro acadêmico. E ela teve o primeiro contato físico, né, num beijo com uma mulher, numa dessas festinhas, né? E ela ficou muito assustada, porque ela tinha um namorado, como assim? Eu sou lésbica, tal. E esse relacionamento com essa menina, que não demorou muito tempo, fez com que ela se problematizasse a respeito da própria sexualidade que ela tinha, né? E é nisso aí ela conhece outros colegas, né, do centro, conhece um rapaz chamado Raul, estava organizando um grupo, né, estudantil chamado Primavera nos Dentes para discutir diversidade sexual. Ela entra nesse grupo Primavera nos Dentes, que por sua vez estava construindo parcerias com outro grupo de orientação feminista chamada Marcha Mundial das Mulheres, né, que tinha os estudantes filiados à marcha, que estavam construindo um evento sobre a respeito da legalização do aborto e tal, e ela começa a participar dessa negociação do evento, ligando Primavera nos Dentes, a Marcha Mundial das Mulheres, e ela começa a problematizar a própria sexualidade, porque ela dizia para mim, uma mulher tem que necessariamente ficar com um homem, ser objeto de prazer só para um homem. O que eu quero como mulher? Será que eu quero um homem? Eu me encanto por outras dinâmicas afetivas que não apenas a heterossexual. E de repente o mundo dela se transforma. Ela dentro da universidade, entrando heterossexual e querendo ser Fátima Bernardes, ela multiplica-se tanto em termos de estudante de comunicação, de profissional na área de comunicação, quanto em termos de pensar a própria vida, a própria sexualidade. Uma tem a angústia de quando essa abertura, por exemplo, da sexualidade que a universidade trouxe, ela desespera. A outra, quando dessa abertura, não apenas sexualidade, mas profissionalmente, ela expande o mundo, né? Então, a universidade, desses dois exemplos, são campos de força. Há vários campos de força onde há sofrimentos. Essas duas mulheres passaram por sofrimentos, né? Esse jogo de cintura diz respeito à saúde, como cada uma se articula, né? E o que envolve esse processo de saúde? Envolve as alianças que você tem, envolve as composições de sentido, envolve os campos de apoio que você vai construindo em seu processo de vida, né? O que me recorda, né, uma vez que eu fui em Natal e eu fui fazer um mergulho submarino, né? Tem algumas empresas, né, eles te levam bem cedinho para mergulhar em recifes de corais. Nós chegamos na praia bem cedinho, né, fomos levados por o pessoal de uma empresa lá, fizemos o café da manhã na praia e pegamos lanchas, e as lanchas nos levaram para umas grandes plataformas, né, no meio do oceano, né, sustentadas nos recifes de coral, umas plataformas de madeira, tinham umas 4 plataformas, uma bem distante de outra, a gente nem via praia, sabe, era tudo assim, tudo
mar aberto mesmo. Chegou na plataforma, mergulhei e tal, vi os peixinhos, voltei, a gente comia salgadinho, tomava refrigerante, tinha tipo uma estrutura de barzinho nessas plataformas, e ótimo, né? Voltamos para casa, adorei aquele passeio. Uns 10 anos depois, eu vou levar minha filha, que estava com 6 anos, né, para Natal, e eu falei assim, olha, vou levar esse menino fazer esse mergulho submarino, que eu achei muito legal, né? Só que dessa vez, em vez de uma lancha, foi um barquinho lá que tinha, né? Um dado ponto, depois de meia hora andando, o barco parou, né? Parou. Aí o cara falou assim, nós vamos, aqui o Recife, aqui que vai ser o mergulho. Eu falei para ele assustado, assim, que eu já estava todo enjoado, né? Eu falei com ele assim, mas e as plataformas de madeira, sabe? Ele falou, não, a plataforma é outra equipe. Eu falei, tinha que mergulhar ali. Eu falei assim, eu tenho que mergulhar nessa água, porque se eu não mergulhar eu vou vomitar. E aí, o que eu fiz? Coloquei o negócio e mergulhei. No que eu caí dentro da água, sabe? Veio uma ondinha e tum, eu engoli a água do mar. No que eu engoli a água do mar, eu comecei a vomitar ali mesmo. Comecei a vomitar no oceano. Aí veio cheio de peixinhos coloridos se alimentar das minhas entranhas lá, né? Eu não precisei nem mergulhar para ver o mar, né? Eu imagino, foi terrível, porque o retorno também foi aquele barco, eu fui passando mal. Foi 2 dias depois amarelo, de tanto que eu fiquei assim com pressão baixa, né? O que isso tem a ver com essa história? Me foi uma grande lição, porque é pela ideia de que o mar são nossos problemas. O mar é a vida. Né? O mar é esse processo em constante fluxo, né? Em processo, movimento e transformação. E às vezes, para lidar com o mar, nós precisamos de umas plataformas. Essas plataformas são nossos campos de apoio. Porque no momento que eu imaginava que eu teria uma plataforma, eu falei assim, não, tem esse problema do mar para levar, mas eu vou descansar. Eu tenho um ponto aqui, para depois eu vou voltar para o mar. A plataforma não me protege do mar, ele é um ponto de descanso. E aí que eu entendi inclusive o meu papel como psicólogo. Eu não resolvo o problema das pessoas, eu sou uma plataforma. Eu sou um ponto onde as pessoas param, descansam e pensam como estão navegando. Mas a maneira de navegar e como elas vão navegar é delas, não é minha. Eu não defino, eu não posso me responsabilizar pela vida de qualquer pessoa. Né? Mas eu posso ajudá-la a pensar como ela está nadando. E essas plataformas, elas se expandem. Essas plataformas, elas envolvem os pontos de descanso nosso nos nossos problemas. E isso eu descobri na minha tese de doutorado, inclusive, que eu fui estudar os grupos estudantis na universidade, né? E eu descobri uma rede de grupos estudantis que mexiam com o ritmo do maracatu, que mexiam com capoeira, que mexiam com diversidade sexual, como Primavera nos Dentes, movimentos feministas, grupos político-partidários dentro da universidade, grupos de teatro, grupos de música, sabe? Grupos de circo, vários grupos a partir dos quais muitos estudantes se organizavam apesar das pressões da universidade, apesar de frustrações que viviam no campo de ensino-aprendizagem universitário. Né? Esses grupos funcionavam como plataformas e eram elementos igualmente formadores das pessoas. Criavam outros currículos que não exclusivamente o currículo dado em sala de aula, mas outros saberes, outros conhecimentos que organizavam. Organizavam, por exemplo, uma Thaís, mas não conseguiram, por exemplo, organizar essa outra menina que queria ser uma Virgem Maria. Ela entrou num grupo universitário, ela entrou no grupo religioso, que poderia ter organizado, mas ela não conseguiu se sintonizar nesse grupo por fato de ela se exigir uma perfeição e sentir que, inclusive, era um erro para aquele grupo. Né? Então, assim, essas plataformas são construções
políticas, são construções afetivas, são construções cognitivas que elas nos ajudam a atravessar um conjunto de problemas, né? Então, assim, esses desabamentos, né, eles ocorrem a todo instante, porém, essas plataformas, esses campos de apoio, que não precisam ser um grupo específico, mas envolve, por exemplo, a relação do professor com o aluno, sabe? A relação do aluno com os outros alunos, né? A relação com outros espaços que a pessoa tem, que não são exclusivamente o espaço acadêmico. Isso amplia a experiência de mente, isso amplia a experiência de sentido, quando você sente essa rede de fatores nos quais você tem condições de se apoiar e também se reconstruir. Inclusive, eu penso que a relação professor-aluno, ela se torna um elemento muito chave dentro desses processos, né? Porque, como eu falei, o sofrimento muitas vezes não é necessariamente a tarefa, necessariamente a matéria, mas a relação que o estudante estabelece com a matéria, muitas vezes a partir da relação que ele estabelece com o professor, né? Quando a gente pensa assim, um bom professor, vamos imaginar um bom professor na sua vida, você não pensa como ele ensinava brilhantemente aquela matéria. A primeira coisa que vem é a qualidade da relação. Então, uma vez um diretor de Centro de Ciências Humanas da UFV foi no nosso departamento de educação falar alguma coisa, mas me lembro que ele, foi muitos anos atrás, mais de 10 anos, que ele falou assim, nós temos que nos instrumentalizar para a batalha com os estudantes. Eu tomei um susto quando ele falou isso, porque o que esse professor fez comigo é uma guerra. Eu sei, você não sabe. E que batalha é essa? Porque numa batalha um ganha, o outro perde, um vive, o outro morre, né? E a sala de aula não pode ser um campo de batalha. A sala de aula tem que ser um campo de encontros. Dentro de uma sala de aula há muitos mundos. Cada pessoa produz um sentido de mente. Cada pessoa produz uma história. Cada pessoa traz uma produção de realidade completamente diferente da outra. E aí que vem o quanto a relação atinge os mundos das pessoas envolvidas, né? Eu dou uma disciplina chamada dinâmica de grupo, onde eu proponho que a gente invente a realidade, né? Depois de uma das aulas, um aluno chega para mim e fala assim, professor, como é que eu faço para reinventar a minha realidade? Porque eu quero me matar, sabe? Para ele chegar a falar isso comigo, ele me sentiu como apoio, ele me sentiu como plataforma. Ele me sentiu com um ponto de segurança onde ele podia falar, olha, eu estou afogando. Sabe? Outro vira, na mesma disciplina, vira para mim e fala assim, ó, professor, eu não ligo, eu não estou com cabeça para render, sabe, na disciplina, mas eu venho na sua aula porque eu gosto de estar aqui, que eu estou afundando em tudo, mas eu gosto de estar aqui, eu gosto das discussões, mas o senhor não liga se eu não for bem nas provas. Mas eu achei interessante dele falar porque ele se sentiu minimamente escutado, né? E eu acho que isso é um elemento importante porque, por exemplo, quando nós construímos esses campos de escuta, seja num grupo estudantil, seja num grupo de jogar bola, seja com um professor, nós construímos espaços de produção de saúde, espaços de promoção da saúde. Né? Porque não basta só prevenir saúde, ensinando os outros a terem práticas saudáveis de vida. É necessário promover espaços de vida, promover espaços de convívio. E esses espaços, eles só são possíveis quando nós acolhemos o diverso, onde as pessoas têm a oportunidade de se expor sem o medo de serem julgadas, sem o medo de serem condenadas e principalmente sem o receio de que alguém chegue e fale para elas o modo certo que elas têm que viver. Sabe? Porque quando você ensina o modo certo de alguém viver, com certeza a pessoa sente que está sendo criticada na maneira onde ela sofre, na maneira onde ela se angustia. A universidade e as relações que estabelecemos na universidade são relações no diverso,
São relações, uma pluralidade de afetos nas diferentes composições de mente e de saúde que nós construímos no convívio. Então, o desafio da educação é estar atento que as angústias que nós vivemos na universidade, as tensões que nós vivemos nos encontros, no convívio, nos diferentes espaços universitários, não falam necessariamente das nossas doenças, falam também da novidade. Fala também da possibilidade de construirmos outros arranjos, de praticarmos outras vidas, de ampliarmos outros sentidos. Tudo depende de quanto eu, você, nossos professores, nossas redes de relacionais, eles funcionam como plataformas no meio de oceano. Eu tento ser uma plataforma, tento construir planos de apoio com meus alunos, com minha família, com meus amigos. Tá? Eu tento ser um plano de multiplicação com meus clientes, tá? Porque eu acredito que a vida é uma pluralidade, que os problemas que nos chegam são desafios sim, mas também nos convidam a ampliar o mundo. Muitas vezes nós não conseguimos ampliar sozinho, mas podemos fazer se trabalharmos juntos. Saúde mental nunca é uma experiência solitária. É sempre uma experiência de construir junto um mundo. Sabe? E espero que a minha fala tenha esse efeito multiplicador para que vocês construam espaços de convívio que multipliquem a vida em vez de restringi-la. Tá? Muito obrigado pela paciência e espero ter sido de auxílio nesse diálogo. Grande abraço.